Coração Peludo. Olá, bem-vindos ao nosso Coração Peludo, esse podcast de relacionamento da Jovem Pan, que te recebe aqui nas plataformas de podcast, mas também em uma live. Se você quer participar da nossa gravação, com a sua pergunta, a sua colocação, é só se inscrever em youtube.com/As Dicas de Vida. Nós gravamos todas as terças-feiras às 17 horas. Digo nós, porque claramente estou acompanhada. Estou aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela? Oi, meu amor, tudo bem? Um beijo para todo mundo aí, todos os corações peludinhos, depilados. Aqui tem espaço para todo mundo. A ideia é que a gente fale alguma coisa que possa ajudar, que vá contribuir aí para o arsenal de elaboração das questões dos corações atordoados. Agora, se você não conseguir participar da nossa live, calma, não fique desesperado, porque você pode falar com a gente a qualquer momento pelo Instagram, inclusive a respeito das edições anteriores. Eu tô lá, @PaulinhaCarvalhoJP, esperando o seu feedback, e a Pamela também tá lá no Instagram, né, Pamela? Estou lá no @PSIPamela, PSI Pamela. Vai ser um prazer receber a sua sugestão. Afinal, todos os temas que falamos aqui são sugestões enviadas por vocês. Então, já vamos lançar o tema do nosso podcast de hoje, autossabotadores. Ficamos eu e Pamela reunindo aí as mensagens de vocês, as mensagens que chegam no nosso Instagram, as mensagens também que aparecem agora no YouTube, pensando como é que a gente ia dar um nome para esse tema, né? Porque, gente, como seria? Aí a gente pensou um, pensou outro. Vamos resumir em autossabotadores. Né? E vamos desenvolver aí esse tema da autossabotagem. Lembrando que se você está participando desta live agora no YouTube, você pode sim fazer a sua pergunta. Já temos aqui, ó, Letícia Ramos, Ana Carolina Leotti Vieira, Érica Barbosa, já um monte de gente que ingressou na nossa live para participar ativamente do podcast, trazendo os seus questionamentos a respeito desse tema, autossabotadores. Então, Pamela, acho que é legal a gente começar definindo o que é a autossabotagem, né? Autossabotagem, quando a gente fala auto, né? Autoestima, autossabotagem, autoconhecimento, é quando é algo para nós conosco, né? Algo que nós fazemos para nós mesmos. Autossabotagem é quando nós nos sabotamos. E só de um jeito muito doido, né? Porque você pensa, por que eu me sabotaria? Meu Deus! Né? A gente está o tempo inteiro ali buscando ser feliz, tentando ali um lugarzinho no sol. Por quê? Mas a autossabotagem é exatamente isso. É o veneninho no próprio leite, é a puxadinha do tapete. Só que quem faz isso somos nós mesmos. E a autossabotagem acontece, e é muito difícil a gente imaginar isso, mas é um movimento que nós fazemos para nos salvarmos de um lugar que nós entendemos que possa nos gerar qualquer tipo de frustração. Nós nos autossabotamos quando nós estamos na eminência de ocupar algum lugar, inclusive muito almejado, mas que sai da nossa zona de segurança, que sai da nossa zona conhecida, chamada de conforto. Então, pelo medo, pelo receio do novo, pelo medo de nos vermos numa situação de vulnerabilidade, normalmente momentos esses que nós alcançamos patamares ali que sonhamos, que almejamos, que desejamos, então a gente vai lá e dá aquela puxadinha no tapete, que a gente vai chamar do real boicote. Ai, Pamela, mas você falou que às vezes a gente não percebe, né? Não. Tem como a gente fazer um autoteste assim e falar, cara, será que eu não tô me auto-sabotando aqui? Será que eu não tenho me sabotado esse tempo todo? Em vários momentos o ser humano ele pode se sabotar, né? Em vários momentos. No momento que ele quer tanto. Sabe aquela história? Eu marquei esse encontro com essa pessoa, faz séculos que a gente tá assim, né? Naquele chove e não molha. Aí acontece o encontro. E na hora do encontro me dá uma dor de barriga incontrolável. Não consigo sair de casa. Na hora que eu vou sair, me dá vontade no banheiro. Eu não saio do trono. Fico ali o tempo inteiro. Então você vai falar, mas caramba, eu queria, mas eu queria tanto que eu não dei conta.
Então, em alguns momentos da vida em que o medo é muito grande, isso pode acontecer, que é um mecanismo de autoproteção. Um problema, e o tema que nós estamos falando aqui, é quando o indivíduo ele faz isso como uma forma de ser, tá? Então, ele tá sempre se sabotando. O autossabotador é aquela pessoa que ela tem tudo para, né? Ela vai bem, mas na hora que ela vai para dar o salto, ela não consegue. Né? Então, normalmente aquele teu amigo que você viu hoje, daqui a 5 anos você vai encontrar, ele tá na mesma, né? Ou então daqui 10 anos você encontra na mesma coisa. Então, o mesmo pensamento, o mesmo jeito. A autossabotagem, ela diz respeito a um mecanismo emocional de uma dificuldade imensa de verdadeiramente amadurecer. Sabe quando a fruta amadurece, que ela cai do pé? Ela sai do pé, né? Então, não amadurece nunca. Fica verdinho sempre. Meio síndrome do Peter Pan. Fica ali verdinho sempre. Porque não evolui e tá o tempo inteiro culpando alguém. Tá o tempo inteiro, foi assim porque era minha mãe, porque era meu pai, porque era fulano, porque era Beltrano, porque era o ano, porque era pandemia, porque era Covid. Porque era o vizinho. Porque eu não tenho sorte. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. O autossabotador, ele tá sempre terceirizando a responsabilidade pro outro. Não por acaso, quando você vai entender um pouco sobre autossabotador, sobre autossabotagem crônica, você cai no transtorno de personalidade dependente. O autossabotador, ele normalmente é um indivíduo dependente. Ele sempre tá fazendo casalzinho ali, sabe? Casalzinho não precisa ser só necessariamente um casal amoroso, não. Mas sempre uma duplinha com alguém que é o realizador ou a realizadora, né? E ele tá sempre ali. Ele tá sempre à mercê de alguém, inclusive para culpar esse alguém quando não der certo. E quando essa pessoa realiza muito, ele diz que não realiza porque o outro realiza. E quando o outro tá lá tocando a vida e dá um empurrãozinho nele e fala, tá vendo? Fui abandonado. Então esse discurso é muito conhecido do autossabotador. Bom, então a primeira dica talvez seja olhar um pouquinho se a gente está assumindo as nossas responsabilidades na nossa direção da vida, né? Parando de culpar os outros, assumindo os caminhos, as nossas escolhas, né? Botando a nossa energia ali, não arranjando essas duplinhas para poder, enfim, terceirizar culpas. Se eu estou crescendo, né? Se eu estou crescendo, porque para que eu saia do mundo infantil, adolescente, que aliás não à toa, né? A gente tem hoje esses adolescentes eternos, né? Você vê ali pessoa eternamente jovem. Como é o nome do filme, né? Eternamente jovem. Então a pessoa tá sempre ali naquele movimento de não querer sair da casa da mãe, de nunca crescer, e tá sempre muito infantil. Isso acontece por quê? Isso acontece porque quando eu cresço, quando eu assumo responsabilidades, quando eu me lanço, eu vou ter ali os meus escorregões, eu vou ter os meus arranhões, eu vou ter as minhas frustrações, eu vou ter as minhas decepções, e eu vou me responsabilizar e vou me comprometer com isso e por isso. Isso faz com que eu viva as consequências do universo adulto e então eu amadureça. Isso faz parte do mundo de quem quer crescer e quem quer ser alguém na vida. Agora, quando eu evito esse crescimento, quando eu tenho tanto medo e eu tenho aqui pra mim alguma instância psíquica, em alguma camada que eu não dou conta, eu tô o tempo inteiro procrastinando esse momento. A Yasmin fez uma pergunta aqui muito boa, né? Como identificar que estamos nos auto-sabotando? Faz assim, Yasmin. Começa a pensar sobre os seus propósitos de vida. Começa a pensar seus objetivos, inclusive se você os tem, né? Acho que é muito importante. Eu tenho, porque tem gente que tá só deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Tá ali na maré mansa, né? E tem dia que chove, dia faz sol e tal, e assim, parece que tá vivendo pro tempo passar. E na verdade não tá alimentando e não tá se exercitando em prol de um propósito, se organizando e se disciplinando para que consiga buscar tudo isso e que a vida comece a fazer algum sentido, porque a falta de propósito gera um vazio gigantesco. Então, primeiro esse ponto. Segundo, se toda hora que você tá buscando alguma coisa, no primeiro obstáculo você já retrai, se as coisas quando estão para rolar, você arranja algum subsídio para justificar a sua paralisação, a sua estagnação ou o seu retrocesso, muito possivelmente você está se auto-sabotando de uma forma crônica e você pode ser uma auto-sabotadora. Agora, não quer dizer que você precise ser para sempre, tá? Não, isso não tá carimbado na sua existência. Vamos chegar lá, hein, Yasmin? Fica com a gente aqui
pra gente evoluir, desenrolar esse fio da autossabotagem. A Sueli Siqueira também mandou uma pergunta: podemos repetir a autossabotagem quando crescemos vendo nossos pais fazendo isso? Maravilhosa. Sueli, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho pais sabotadores, né? Eu tenho pais que não se permitem o sucesso. Aí eu sou até uma pessoa que gosta muito, eu namoro muito a constelação. Eu sou terapeuta sistêmica, gosto muito de olhar para isso e ver que muitas vezes nós reproduzimos nas nossas vidas algumas ausências de autorizações dos nossos pais, né? Então vamos pensar um cenário em que eu tive um pai, né? Tenho um pai que sempre se prejudica financeiramente, não consegue manter. Na hora que consegue alguma coisa, logo mais perde, então vai à falência. Dinheiro na mão dessa pessoa é vendaval. Então eu vivi ali vendo meu pai se endividando. Eu vi em casa sempre dinheiro tendo uma conotação de problema, dinheiro sendo motivo de intriga, dinheiro sendo sinônimo de sofrimento. Então perceba como a internalização, né, como a crença que eu tenho internalizada sobre dinheiro, sobre sucesso financeiro, é algo utópico e paradoxal associado a algo ruim, né? Então dinheiro sempre vem acompanhado de algo negativo. Sendo dessa forma, inconscientemente, por mais que eu diga quero dinheiro, quero ter grana, quero ter sucesso, tem um lado meu que não quer ter algo que faça mal, não quer se aproximar de algo que prejudique. Então, de alguma forma, toda vez que o dinheiro chega, sem perceber, eu acabo sabotando, entenda, me protegendo, né, respeitando a minha crença, a minha lealdade, e me afastando e perdendo esse dinheiro. Eu alimento, então, um mecanismo sistêmico, né, eu continuo ali fazendo a mesma coisa que meu pai sempre fez, contando conscientemente que eu quero dinheiro, que eu quero me realizar, que eu quero dar certo, brigando inclusive com meu pai, falando, ai caramba, você não mantém, olha só o que acontece e tal, mas eu também vivo esse paradoxo. Por isso que observar esse mapa familiar, né, Sueli, perceber algumas repetições dos nossos pais que nós possamos estar aqui fazendo, para que a gente dê um novo rumo para isso, para a gente ressignificar alguns símbolos, vai muito bem, obrigada, né? Então a gente conseguir, nesse caso exemplificado, por exemplo, trazer para mim a ideia de que não, dinheiro é algo bom. Dinheiro pode trazer muita coisa boa, dinheiro pode ser um facilitador tremendo. Eu preciso desenvolver a minha capacidade de manter. Eu tenho que me responsabilizar mais nos caminhos que eu traço para que eu adquira o dinheiro. Eu preciso ter mais respeito com o dinheiro. Eu preciso mudar o meu relacionamento com o dinheiro, uma vez que eu começo a ponderar a minha lealdade familiar. Então, nesse trabalho, né, nessa reconfiguração sistêmica, muita coisa pode mudar, e aí eu falo que a gente quebra um ciclo até então que estava perdurando familiar para as gerações a partir de nós estarem livres disso. Olha que maravilha. Acho que a gente vai ter que voltar na maturidade, porque Boa. Já deu para perceber que esse para sempre jovem, essa síndrome do Peter Pan ajuda na autossabotagem, né? Muito, muito. Porque a criança, ela tá sempre colocando a responsabilidade na mãe, no pai, em alguém, né? Ah, mamãe que não deixou, mamãe que não deixou, papai que não quis, ah, mamãe é assim, ah, mas por que você não me chamou? Tem aquela cena bem clássica, né, da criança, quando ela perde o horário de manhã, ela tem lá 12, 13, ela perde o horário de manhã, ela vem e fica brava com a mãe. Você não me acordou, né? Quer dizer, ela briga com a mãe, que a mãe não a acordou para ir à escola. Claro que a mãe tem uma responsabilidade por condicionar esta criança aos 12, 13 anos para acordar toda manhã e ir à escola. Mas ela com 12, 13 anos, ela tem idade suficiente para pôr o despertador lá, né, nas 6 horinhas da manhã, escutar o barulhinho e levantar. E a mamãe tá lá dando aquela assessoria para ela se organizar. Então veja que também nós vamos criando um tipo de uma ilusão do que nos caiba, né, no sentido de responsabilidade. E o condicionamento familiar que nós temos, com certeza, reforça muito isso, valida muito isso. Então, eu falo que o autossabotador é sempre aquela pessoa que ela entende que ela não está conseguindo alguma coisa por outro. A maturidade existe na nossa vida, primeiro, quando a gente começa a perceber que se não for por nós, não vai ser. E que a minha felicidade compete a mim.
E que a pessoa mais interessada no meu sucesso sou eu. E que a minha realização cabe a mim. E que se eu quiser que as coisas aconteçam, eu tenho que acontecer. Se eu quiser que as coisas funcionem, eu tenho que ir atrás. É quando eu saio de trás dos meus pais, mesmo pais presentes ou pais que não foram presentes, quando eu saio dessas neuroses e quando eu percebo que, opa, ó, reloginho da idade bateu, as coisas estão acontecendo, maturidade, vamos lá, vamos exercitar. E não tem como amadurecer sem viver perrengue. Então acho que a gente tem que começar a encarar isso. Não tem como amadurecer sem viver perrengue. Agora, o imaturo, ele quer o quê? Ele quer sempre gozar do bom e do melhor. Eu tenho uma definição boa para quem está escutando sobre imaturidade, que aí você nunca mais vai esquecer, Paulinha. O imaturo é aquele cara que ele quer chegar no sábado sem passar pela segunda, nem pela terça, nem pela quarta, nem pela quinta. Sexta-feira até cai bem, porque tá pertinho do sábado. Então, o imaturo, ele quer sempre pular etapa. O imaturo sempre quer ser o espertão com ele mesmo. Então não dá pra pular etapa. A maturidade, ela te cobra. Então, aquilo que você acha que você tá se poupando, porque, vou por aqui, o atalho é mais fácil, na verdade, a vida vai te cobrar lá na frente. Então, tem que viver, sim, os percalços. Tem. É a vida. É frustração, é a dor aqui, dor acolá, é a dificuldade, é suar a camisa, sabe? É exercitar o corpinho, é exercitar a mente, o coração, é entender que a trancos e barrancos a gente vai aprendendo muita coisa. Não tem outro jeito. Para você atravessar o lago, você vai se molhar, você vai dar ali vai sofrer um pouco, um perrengue ali em como que você vai navegar, faz parte da vida, entendeu? Então, parar de querer buscar atalho e de ficar culpando para quem tá navegando ali na outra ilha, né? Acho que é o momento da gente começar a perceber qual é o meu espaço, qual é a minha responsabilidade e aonde eu quero chegar. A gente fez uma edição aqui do Coração Peludo, aliás, incrível, se você não ouviu ainda, procure, a respeito de autoestima. Acho que foi uma das nossas maiores audiências na live, porque eu acho que todo mundo tem muita dúvida em como preservar essa autoestima, como melhorar a autoestima, onde que pega para essa autoestima se deteriorar. Eu queria saber se a autoestima tem alguma relação também com essa questão da autossabotagem. A autoestima tem a relação direta com o autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu começo a mergulhar mais em mim, quando eu me trago mais para perto, eu passo a me entender mais, a me aceitar mais, a me reconhecer mais, perceber as minhas virtudes, trabalhar as minhas limitações, parar de querer ser igual a qualquer pessoa e começar a entender que eu sou do meu jeito e começar a perceber qual é o valor disso, quais são os meus contornos, qual é o meu tamanho. Com isso, eu começo a amadurecer naturalmente. Quando eu vou me percebendo, eu vou amadurecendo, porque eu também vou quebrando um pouco estereótipos e eu paro de querer buscar ser como alguém ou ficar presa ali em qualquer esfera da vaidade e estou muito mais centrada sobre aquilo que eu seja. Então eu estou muito mais aprumada, muito mais em equilíbrio e isso faz com que eu tenha mais maturidade. Eu consigo me organizar mais, ser mais disciplinada com os meus objetivos, mais organizada com aquilo que eu me proponho e, obviamente, me saboto menos, porque tenho menos medo. O medo, ele sempre está associado ao desconhecimento e o medo anda de mãos dadas com a ansiedade. Toda pessoa muito ansiosa, eu já sei que é uma pessoa que tem muitos medos. Talvez nem seja tão consciente dos medos que tenha, mas a ansiedade é sempre um medo, é uma necessidade de se precaver, de pensar em tudo para que nada dê errado. Então assim, preciso pensar em tudo, não saio daqui enquanto eu não tiver certeza de tudo que vai acontecer, e muitas vezes você não tem. E aí, o que acontece com o indivíduo com medo e ansioso? Ele não vai, né? Ele paralisa, porque ele tem medo, ele tem muito medo. Então a autossabotagem tem uma relação gigantesca com a autoestima. Pessoas com autoestima mais baixa tendem a ser mais sabotadoras consigo mesmas, justamente porque tem muito medo da vida, tem muito receio de não dar conta, tem uma crença íntima de que não vou conseguir. Por quê? Pela fragilidade. Quanto mais fortalecido eu tô, isso envolve o meu autoconhecimento, a minha percepção, mais coragem inerente ao eu tenho para estar no mundo. Então eu estou no mundo mais inteira. Eu vou me arranhar, posso sofrer ali um pouquinho e tal. Não, mas esse é o meu objetivo, eu quero e eu vou.
né? E esse enfrentamento, ele tá ali, com certeza, sendo sustentado por uma autoestima suficiente, por um autoconhecimento embasador e com pouca ou quase nenhuma autossabotagem. Vamos voltar nessa questão aí do medo. Porque o medo é alguma coisa natural, né, Pamela? Mas muita gente vencedora ou aquelas pessoas assim, né, que são persistentes, falam: eu tive medo, mas mesmo com medo, eu fui. Né? Isso faz também parte de uma superação dessa autossabotagem? Entender que o medo existe, sim, você pode ter medo, mas que enfrentar esse medo vai te fazer crescer de alguma forma? O medo é um sentimento nato. O medo é um sentimento natural. Eu não acho que há problema nenhum sentir medo. O medo, ele faz parte. Eu tenho medo. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não sei porque eu desenvolvi esse medo. Eu amo cachorro, amo. A gente estava até falando de cachorro antes de entrar aqui. Eu amo cachorro. Mas eu, como sempre fui assim, de andar de bicicleta na rua, de ir na praia de andar de bike e tal, e andar de moto, eu fui atacada por vários cachorros pela moto, normal, né? E alguns cachorros grandes, e isso me gerou um medo depois de velha, assim. Então, eu não deixo de ir, eu vou, mas eu vou com medo. É um medo que me assombra. Eu sempre tô pensando, tal, eu tento me ajudar, dizendo, não, vou dar um jeitinho, vou andar com o squeeze aqui, eu dou ali uma squeezada lá, e aí dá uma acalmada, uma aguinha pra acalmar, mas eu tenho essa coisa do medo. Então, assim, eu acho que o medo, a consciência do medo é importante, desde que o medo não domine. O medo faz parte, ele não pode te dominar. Quando o medo te domina, é porque tem alguma parte sua que tá muito fraquinha e que tá se tornando refém dele. Então, assim, eu tô com medo. Natural, antes de entrar aqui nessa live, eu tava falando atendendo uma cliente minha, e ela vai fazer o primeiro júri dela, né? Primeiro júri. E ela, ai meu Deus, tô com medo, isso. Aí pensando tal, eu falei, olha, o medo é natural. Eu acho que eu também, no teu lugar, estaria com muito medo, mas vamos trazer outras sensações junto ao medo, porque às vezes o medo ele fica tão grande que ele fica assim, sabe, na frente, e a gente não vê as outras sensações que são importantes. Aí eu dizia pra ela, então assim, além do medo, vamos olhar outras coisas? E o orgulho, cadê? Caramba, jure, você vai fazer com a idade que você tem? Eu tô aqui orgulhosa de você e você tá? E ela começou a parar pra pensar, tem orgulho. O que mais? Tem vontade? Tem medo, mas tem vontade, porque tem curiosidade, como vai ser, como vai sair. Ela falou, eu quero... E primeiro de muitos, claro, e ela falou assim, eu quero ser brilhante. Eu falei assim, olha que delícia. Então tem desejo, tem vontade, tem medo, tem ansiedade, tem orgulho. Então quando a gente começa também a trazer todas as emoções pertinentes a uma determinada situação, o medo ele vai ficando menor. O segredo contra o medo é a gente não deixar o medo reinar. Quando o medo reina, quando o medo fica muito grande, a ansiedade vai assombrar, a angústia vai tomar conta do pedaço e quando você vê, você paralisa, você retrocede e aí pronto, puxadinha de tapete e autossabotagem. E agora vamos retomar também essa questão das pessoas ansiosas, que muito me interessa. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu descobri um jeito... talvez um pouco controlador, não sei, mas de viver a minha ansiedade. Então, sim, eu organizo a minha ansiedade para poder lidar com ela. Eu sou essa pessoa. Então, se não consigo dormir, começo a fazer as minhas listinhas de tudo que está passando pela minha cabeça para eu poder botar no papel e descansar, não pensar mais nisso. Eu tento fazer as coisas com uma certa antecedência para eu poder ir me organizando calmamente, não alguma coisa tipo, depois de amanhã. Isso me deixa louca. Se você falar uma coisa pra mim, se você quer depois de amanhã, já me desorganiza. Meu Deus, não sei o quê, como é que eu vou estudar? Porque eu tenho que fazer, porque tem as outras coisas. Fico mais ansiosa. Então, eu achei meu jeito de lidar com isso. Mas eu sei que eu sou. E fico sempre vigilante para não deixar essa ansiedade, por exemplo, atrapalhar. Porque eu acho que isso que é o problema, né? Você está tão ansiosa que chega na hora, alguma coisa desanda, às vezes até física, né, Pamela? Ela estava falando, a pessoa que às vezes, sei lá, começa a ter um treco mesmo, uma crise de ansiedade, porque não está conseguindo lidar com aquela situação. É que a ansiedade é esse excesso de futuro, né? O ansioso, ele é precavido.
Então, assim, ansioso, a atmosfera da contemporaneidade, ela é ansiosa. Gera ansiedade, né? Sim, sim. As pessoas, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Na verdade, as pessoas proativas, elas são ansiosas por natureza. E, aliás, as pessoas inteligentes, elas são ansiosas. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz parte de um movimento de precaução, de prevenção. Então, eu pensando no que possa vir a acontecer, né? Eu fico pensando nessas pessoas que trabalham no mercado financeiro, por exemplo. Se não pensarem sobre os riscos, elas não conseguem fazer ali um bom desenrolar do plano de ação. Então, obviamente que quanto mais eu sondo riscos, mais eu consigo me precaver e o saldo acaba sendo positivo, acaba sendo melhor, né? Uma mãe ansiosa, proativa, é aquela mãe que pensa sobre o que precisa levar para a criança não passar perrengue lá durante o passeio. Então, a ansiedade, quando ela é comedida, ela é muito bem-vinda e ela é importante. O problema é quando eu me torno refém da ansiedade, quando eu me torno completamente refém do medo. Você contou que é ansiosa, só que você se organiza, você se disciplina, você tenta fazer de uma forma que você tente controlar, pelo menos, né, o caminhar dos seus planos, para que tudo saia de acordo com o que você está imaginando, né, na sua agenda, no seu planejamento. Então você está agindo, você está em ação. Difícil você se sabotar, porque você executa e você tem, inclusive, um plano positivo. Você tem um olhar ali, um olhar pró, né? Você pensa no bem daquilo que vai acontecer. Agora, o autossabotador, o que acontece? Ele está numa campanha bem frequente de desencorajamento em momentos que ele precisa se fortalecer. Que é no momento em que ele vai para o combate, né? No momento em que ele vai à prova, que ele vai ter que se testar, é quando ele dá o passo para trás, né? E quando ele dá o passo para trás, ele nunca sai da zona conhecida. Por isso que é muito importante o amadurecimento, o crescimento na vida. Gente, não tem quem cresça sem passar por momentos difíceis. Isso não existe, isso é impossível, né? O crescimento, quanto mais você cresce, quanto mais você almeja lugares maiores, lugares mais promissores, lugares mais desafiadores, você vai correr os seus riscos, tem hora que você vai cair, tem hora que você vai escorregar, tem hora que você vai se arranhar, e isso faz parte. O autossabotador, ele tem muito medo disso, porque ele tem uma sensação que ele não vai conseguir. Ele tem um sentimento de receio. Ele, na verdade, ele entende que se ele não tiver alguém com quem ele possa contar e se apoiar, ele não terá sucesso. Tanto que o discurso se você pensar em alguns autossabotadores da sua vida, você vai ver que é aquele cara que está sempre culpando alguém. Ah, foi aquela empresa, foi Deus, foi a mãe, foi o pai, foi a Covid. Por quê? Porque ele não consegue olhar que há uma dificuldade dele de sair ali da zona conhecida. Na verdade, é um movimento bem neurótico, né? É o indivíduo que ele tá ali ainda nessa esfera infantil por receio de passar todos os efeitos da metamorfose que inclui o processo de transformação, né? A borboletinha não fica linda, maravilhosa assim do dia pra noite, ela passa um perrengaço, né? Quem conhece a história da borboletinha sabe. Ó, tem até uma pergunta aqui do Paulo M. Ele diz assim, ó, como parar de procrastinar para começar algo por medo de não ser bom o bastante? Obrigada. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, Paulo, porque você traz um termo que eu não falei aqui, né? E eu acho que é legal, falei rápido. A procrastinação, para quem não sabe, é um mecanismo em que a gente fica sempre jogando para amanhã, né? Amanhã eu faço esse trabalho para Paulinha. Não, depois da manhã, não, depois eu entrego. Eu vou começar a dieta na segunda. Não, eu começo na quarta, na quinta, no ano que vem, quem sabe na próxima vida, né? Então ficar procrastinando tudo para depois, não entre em contato com aquilo que precisa ser feito. Por quê? Porque não consegue abrir mão. Aliás, é uma característica muito importante do autossabotador, né? Ele não pode abrir mão, não pode renunciar, né? Ele tem a sensação que ele não pode ficar em desvantagem em nada, né? Ele não pode ficar ali numa situação que ele vá perder alguma coisa. Meu Deus, ele só vai quando ele tiver 100% de certeza que é sucesso. E as coisas de 100% de certeza de sucesso são raríssimas. Quando você fala como parar de procrastinar para começar algo por medo de não ser bom bastante,
é colocar na sua cabeça o seguinte: talvez você não seja bom bastante pra isso. Talvez não. Talvez você vá lá e você não vai ser incrível. Como eu disse hoje pra minha cliente, talvez você vá fazer esse júri e você não vá ser um sucesso. Você não vá ser brilhante. Pode ser que aconteça. E aí, o que vai acontecer? Teu primeiro júri não foi incrível. Isso quer dizer que o segundo não seja? Não, pode ser incrível o segundo. Pode ser incrível o terceiro. Pode ser incrível o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto já péssimo. E isso é a vida. Eu acho que quanto menos a gente se exige e quanto mais a gente exercita uma característica que a gente esquece muitas vezes, que chama-se humildade, né? Humildade. Humildade, eu não vou me dar bem em tudo. E o fato de eu não me dar bem em tudo não quer dizer que eu seja péssimo, mas quer dizer que naquele momento eu não fui brilhante. Quer dizer que naquele momento eu não fiz tão bem. Ué, tem palestra que eu faço que eu falo, caramba, Paulinha, nossa, menina, que legal, foi demais. E tem palestra que eu falo, nossa, Paulinha, se pudesse ter deletado, valia a pena, foi péssimo. Ué, isso quer dizer que eu sou péssima? Não. Isso quer dizer que essa minha experiência não foi a melhor do mundo. E não querer deletar isso, e não querer desconsiderar isso, e não querer dizer que isso me defina. Ah, eu vou chegar num cara, vou chegar numa mulher e ela não vai, vai que ela não tá afim, vai que ela não quer. E se ela não quiser? Isso não quer dizer que eu não seja bom bastante. Agora, eu me sabotar em tentar alguma coisa, em aprofundar algo por medo daquilo não deslanchar e chegar no lugar que eu quero, aí sim é uma judiação, né? Aí sim é um desperdício absurdo. Olha, tem mais uma pergunta que até eu tô curiosa, Pamela. Se é autossabotagem, o que é que aconteceu aqui para Lucas Peixoto? Ele diz: por achar que um pretendente parecia com um ex, cortei. Fico na dúvida se posso estar me sabotando em novas experiências amorosas ou se aprendi minha lição. Como identificar? Olha, quando você fala que o pretendente parece com ex e você corta, eu acho que a gente tem que analisar. Primeiro, parece como? Parece fisicamente? Tem algumas características que são legais? Aí eu acho que é uma sabotagem absurda. Agora, você já sacou que tem umas características parecidas com o teu ex que não foram legais. De repente você já sacou que o cara é super vaidoso, narcisista, parecido com o teu ex. Você já percebeu que o cara é fútil, que nem o teu ex era. Você já viu que o cara é controlador, que nem... Aí eu não acho que é sabotagem, eu acho que é esperteza, inteligência. E aí você tá colocando em prática, inclusive, a maturidade, né? Porque maturidade é quando a gente experiencia, aprende e aplica. Então, nesse caso, analisa as duas situações. Você tá fugindo por algo físico, uma característica que era legal porque você não quer lembrar do ex, ou por algo factível, que já ali, ó, acendeu Alarminho, né? O alarmezinho, né? Porque se for assim essa segunda opção, eu acho que você foi muito bem. Temos aqui Érica Barbosa dizendo: na maioria das vezes, a pessoa não se dá conta que está se sabotando e não percebe essas atitudes autodestrutivas. Como mudar esse comportamento? Eu acho que quando ela percebe um sofrimento na reincidência de algumas situações, então, vamos pensar. Toda vez que eu começo um relacionamento, o relacionamento começa a deslanchar, eu começo a achar um defeito no cara ou na mulher. Sei lá, começo a achar, porque tem bafo, porque tem uma pinta na testa, porque, sei lá, porque usa sunga vermelha, porque usa camiseta muito justa, porque tem CC. A gente começa a criar subterfúgios que justifiquem a gente não ter mais desejo, mais tesão, mais vontade de estar com a pessoa. E aí a relação, ela acaba ruindo, né? Acaba não tendo consciência para dar continuidade. Ou então a gente implica com outras coisas, né? Cria ciúme, cria briga onde não tem por ciúme, começa a cavar a discussão infundada, qualquer coisa é motivo de briga. A gente pode usar esses artifícios para sabotar o relacionamento, para ele não acontecer. Quando isso se repete com uma frequência, a gente percebe que é uma dinâmica por um medo de novo, né, medo que nós temos daquilo se tornar um relacionamento mais firme, que vá nos levar a lugares e situações que talvez nós não nos sintamos preparados ainda. Nesse caso de não nos permitirmos o aprofundamento vincular, é legal pensar, o que aconteceria se eu aprofundasse o meu vínculo?
né? Eu ficaria mais vulnerável, eu sairia de casa, eu assumiria essa relação para os meus pais, como é minha lealdade com os meus pais, como é para mim sair de casa, como é para mim crescer, como que é para mim me sentir mulher, me sentir homem, me sentir ali dono do meu nariz, né? Ali no meu próprio barco, o que isso me representa. Eu gosto muito de ampliar perspectivas e fazer essa telinha mental de como eu estaria se eu alcançasse um lugar que até então parece que eu breco, né? Eu breco sempre antes de chegar nesse lugar. Isso vale, por exemplo, para quem está muito tempo buscando um trabalho e diz que nunca consegue, agora é por causa da Covid, antes era porque tá caótica a cidade, a economia, depois é porque é isso, porque é inflação, toda hora é uma desculpa para não conseguir o trabalho. Não sei o que acontece, porque meu currículo é muito bom, ou então, porque meu currículo falta isso, porque eu não falo inglês. Sempre tem uma justificativa para não atingir esse patamar, para não trabalhar e continuar dependente ali dos pais. Então faça uma tela mental. Como seria se eu atingisse esse patamar? Onde eu estaria? Como eu me vejo nesse lugar, quais medos que possam surgir, quais fantasias que eu tenho a respeito desse espaço, dessa zona que não é conhecida. Porque quando a gente faz essa tela mental, nesse lugar que parece que a gente está sempre embargado, isso ajuda a nós trabalharmos um pouco recursos para reconhecermos essas zonas que parecem desconhecidas, mas que podem ser infinitamente mais confortáveis do que as zonas que estamos agora. Então vamos pensar assim, como se fosse num plano para a gente sair do ciclo da autossabotagem. Então eu já achei essa dica legal. Procure um lugar onde você quer chegar, né? Pode ser na vida pessoal ou pode ser no trabalho. E tenta fazer essa tela mental que a Pamela falou. Como se fosse um plano. Quais vão ser as fases? O que é que você vai precisar? E aí, eu gosto muito... Tendo essa tela em mente, onde é que a gente vai achar ali a rachadura da autossabotagem e como é que a gente vai tentar passar por ela? Muito bom. Eu gosto muito de planejamentos, né? Eu gosto de planejamentos. Eu acho que quando a gente começa a planejar um pouco sobre onde eu digo sempre que quero chegar e nunca chego, né? Eu sempre falo que mas nunca consigo. Bom, para um pouquinho, né? Exemplos a gente pode pensar em vários. Por exemplo, faz 8 anos que eu falo que eu quero fazer dieta e nunca faço, né? Coisas simples, que vão passando, faz 5 anos que eu falo que eu quero fazer academia e nunca começo. Faz tantos anos que eu falo que eu quero fazer inglês e nunca inicio o curso. Ou então faz tanto tempo que eu falo que eu quero me relacionar, mas meus relacionamentos nunca embalam. Falo que eu quero sair de casa há 10 anos e não saio. Falo que eu quero isso e tal. Então, assim, ao invés de ficar repetindo a vida inteira o mesmo script, eu acho que seria bem cabível a gente pensar a respeito de qual é o nosso planejamento para atingir esse objetivo, porque quando eu paro para pensar no planejamento, eu já começo a exercitar a minha maturidade, né? Eu já começo a me comprometer comigo. Se de dentro para fora tá difícil, vamos tentar fazer de fora para dentro? Vamos nos cobrar um pouco? Então, assim, eu faço um contrato comigo, você faz um contrato com você, de fazer um planejamento disso que você disse que você quer há tanto tempo e nunca consegue. E aí você traça algumas metas em busca do que você acredita que seja importante para você buscar esse objetivo e você comece a se cobrar um cumprimento delas. Então, por exemplo, segunda-feira, eu vou pegar um exemplo besta, um exemplo da dieta. Segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Então você vai fazer um programa ali, você vai na sua Nutri, você vai fazer isso, vai começar o exercício e tal, e você vai se cobrar o cumprimento disso. Quando eu começo a fazer aquilo que eu me proponho, eu aumento o quê? A autoestima e aumento a minha autoconfiança. Cada dia que eu cumpro o que eu me propus, só que dica importante, não se cobre milhões de coisas, porque senão você não vai fazer nada, tá? Então, Começa assim, devagar. Comece devagarzinho, são meta. pequenos passos, né? Então, assim, eu vou começar segunda-feira, exemplo aqui da dieta. Segunda-feira eu vou tirar o açúcar da minha vida. Por exemplo, eu vou tirar, sei lá, o pão da minha vida. Você vai pequenas metas. Tirou segunda. Eu vou ficar uma semana, você vai começar a se propor algo que vai observar e vai se cobrar nesse aspecto. Então, assim, vou tirar o açúcar da minha vida, eu vou tirar a farinha da minha vida, sei lá, farinha branca da minha vida. Você vai pôr uma meta. No momento que você tá conseguindo aquilo, um dia você conseguiu, você se conta isso. Eu cumpri o que eu me comprometi. Ponto pra tua maturidade.
Porque se eu digo pra mim que vou fazer algo, planejo e faço, eu também conto pra mim que posso contar comigo. Confio mais em mim. Amadureço um pouquinho. Porque se eu posso confiar em mim, eu tô bem acompanhado. E isso vai seguindo. Conforme eu cumpro o que me proponho, por isso que eu falo que valores são tão importantes na vida, né? Quando eu tenho valores, quando eu sou fiel aos meus princípios, quando eu digo que vou fazer alguma coisa e faço, quando eu digo pra Paulinha, Paula, pode me contar esse segredo, tá guardado comigo, e eu guardo. Eu não guardo por ela, eu guardo por mim. Porque quando eu conto um segredo que você me conta e que você confiou em mim, e eu te confiei a minha palavra, e eu conto pra alguém, a minha autoconfiança, ela também cai. Não é só você que não confia em mim, eu também não confio em mim. Então, o cumprimento dessas metas, desse planejamento, para um fim proposto, para que eu não me sabote, é quando eu vou amadurecendo, eu vou saindo do conhecido e vou mudando a crença sobre mim. Eu não digo mais, eu sempre falei que eu quero fazer isso e nunca faço. Eu digo, eu disse que faria e fiz. E aí eu começo a entender que sim, eu posso ter controle daquilo que eu desejo e que depende de mim. Eu não controlo o que não dependa de mim. Eu não posso dizer, eu quero conquistar aquele cara, quero que aquele cara namore comigo. Não, eu posso tentar, posso lá, me declaro, faço um movimento, mas tem um livre-arbítrio do outro, não depende só de mim. Mas o que depender só de mim, e eu fizer um planejamento e eu cumprir, é uma sensação de alma lavada, é um sentimento de não, eu domino os meus ímpetos e eu aguento crescer, venço os meus medos, me torno mais autoconfiante, com minha autoestima mais equilibrada, mais amadurecido e adiós, autossabotagem. Então, chegou aquela hora que vocês vão ouvir a conversa direta da Pamela para vocês. Hoje o assunto é autossabotagem. Aproveitem a viagem. Aumenta o som aí, você que está ouvindo o podcast, e vamos acompanhar a fala da Pamela. Agora sou eu e você. Pense um pouco sobre os seus objetivos de vida. Se tiver difícil pensar sobre o seu propósito, busque profundamente na sua essência o que te move, o que faz sentido para você. O que você é, o que você quer, aonde você deseja chegar. Pense sobre o planejamento para que isso aconteça. Veja o quanto você tem contribuído para que esse êxito chegue na sua vida. Pare de culpar as pessoas, esqueça de jogar nas costas de alguém culpa, contas, deveres. Foque em você. Aprume-se. Entenda que a pessoa mais interessada na sua felicidade é você mesmo. Confie em si. Veja, discipline-se. O que é necessário fazer para que você atinja o objetivo que vai te trazer satisfação? O que você tem feito por isso e o que você vem fazendo por você? Pare de achar subterfúgios para se desencorajar. Para de ficar se agarrando a crenças antigas que só fazem você retroceder e paralisar. Chega! As desculpas estão cansativas tanto para os outros quanto para você mesmo. Tá na hora de você crescer. Chegou o momento de mudar de zona. A zona conhecida, que até então parecia muito confortável, já mostrou que está para lá de desconfortável e cansativa. É hora de dar largos passos em busca de um novo eu e de novas perspectivas de vida que, olha, nesse momento podem parecer amedrontadoras, esquisitíssimas, estranhas e que não sejam para você. Mas ainda que o medo esteja perto, vá com medo mesmo. Dê cada passo do seu planejamento. E toda hora que der aquela coceirinha para desviar, lembre-se, não, eu continuo aqui,
com o meu propósito e o meu objetivo. Porque eu quero sentir a sensação deliciosa e inenarrável de abraçar a minha conquista e dizer: eu sabia que eu podia confiar em mim. E que bom que eu cumpri com cada etapa do meu processo de maturidade. Ai, gente, adorei. Não sei vocês, mas estou me identificando. Estava precisando dessa fala terapêutica. Acho que muita gente, às vezes, se vê ali numa posição de enfrentar um desafio, né, na vida, e às vezes dá medo mesmo. Vem a insegurança e às vezes a gente pensa que a gente não é capaz. E dependendo de como a gente está na vida, porque às vezes não está tudo nota 1000, aí a gente piora e às vezes a gente desiste. Sem dúvida. E eu acho que ouvindo de novo essa fala da Pamela, muita gente tem chance de se encorajar e seguir adiante. Então estou esperando grandes realizações aqui dos ouvintes desse podcast, hein? Vamos parar com essa autossabotagem e vamos botar os planos para frente com muita maturidade. Olha, foi muito legal hoje. Falamos aos autossabotadores que já se reconhecem agora, já sabem o que andam fazendo com as suas vidas, já tem aí um mapa para tentar modificar, né? Espero que a gente tenha ajudado. Muita gente participando da nossa live de gravação em youtube.com/dicas de vida. Luiz Lima, Lucas Peixoto, Gilberto Bedeschi, Sueli Siqueira, Érica Rocha de Oliveira, Maesca Natasha. Tem gente perguntando se a live fica salva. Sim, ela fica salva no canal das Dicas de Vida. Ela também é postada na íntegra no canal da Pamela. Vocês podem, inclusive, se inscrever no canal da Pamela Magalhães lá no YouTube. E, claro, que se você está acostumado a ouvir, a fechar os olhos, lavar uma louça, correr aqui com o nosso coração peludo, não se preocupe, todas as quintas-feiras seguimos atualizando o nosso podcast em todas as plataformas. E a gente gosta de lembrar, né, Pamela, que estamos também no Instagram. E é por lá que vocês podem entrar em contato com a gente a qualquer momento, compartilhar nos stories, né, os episódios que vocês estão ouvindo, né, Pamela? É isso aí, eu tô no @psipamela, a Paulinha tá no @paulinha_carvalho_jp. Nos marquem nos stories, é muito importante a gente saber, marca assim, já coloca grandão o tema que você quer que nós falemos aqui. E o que eu quero dizer pra vocês, pra você que tá escutando, é o seguinte: o medo faz parte, mas a sua realização também. O crescimento pode doer um pouquinho, mas vale muito a pena. Crescer é bom, acredite quando eu digo crescer é bom, porque quando a gente cresce, que a gente se aproxima mais e se torna mais fiel às etapas do desenvolvimento. Existe coisa que a gente já viveu demais para ficar vivendo ali o tempo inteiro, de novo, desgasta. As pessoas que não crescem, as pessoas com a síndrome do Peter Pan, elas sempre se tornam meio ranzinzas. Elas sempre se tornam conflituosas, elas sempre estão ali irritadiças, porque na verdade elas estão envoltas no seu medo e eternamente insatisfeitas. Você merece muito mais do que isso. Olha, um arranhãozinho ou outro faz parte, depois vira um calo emocional daqueles bons, sabe? A gente fica firme pra vida. Melhor do que ter saudades daquilo que a gente não viveu. Não é verdade? Já diria Neymar numa grande confusão que arranjou para a vida dele, mas nisso é melhor viver, gente, do que ter saudades depois de alguma coisa que não aconteceu. Olha, sem muito dúvida. Obrigada pela companhia de todos. Semana que vem tem mais. Quer participar da live, então, youtube.com/dicas de vida, toda terça, às 17 horas. Perguntas sempre liberadas aqui para vocês. E o nosso podcast está em todas as plataformas. Se você ainda não se inscreveu na playlist, faça isso para não perder nenhuma atualização. Pamela, sempre um prazer maravilhoso trocar com você. Até a semana que vem. Beijos e beijos a todos. Beijo, Paulinha. Obrigada. Coração